Bom dia a todos e todas que estão aqui e que vão assistir posteriormente. Eu fiz esse convite para a Samari porque eu acho incrível a história dela. Vocês vão ver, é uma superação. Eu fico ali, assim, eu tô toda arrepiada só de falar, porque eu que trabalho há bastante tempo com pessoas com questão de perca de peso, sempre usaram como desculpa, eu não vou correr porque vai estourar meu joelho, alguma coisa nesse sentido. Então a Samaria ela provou que quando a mente ajuda, tudo é, né, tudo é possível, quando a pessoa foca. E ela conseguiu o sonho de muita gente, que é participar da São Silvestre, né, Samari? Então, eu Isso vou te aí. passar, eu gostaria que você usasse, né, tua filha Carlos Orberto. para mostrar, assim, esse efeito paralelo Meu que você usou na Deus. tua vida para atingir todos os seus sonhos na pista e fora dela, tá? Muito obrigada por estar aqui. Então, passo a palavra para a Samari. Obrigado. Do quê? Então, bom dia a Não, todas. não, eu Eu vou acho que o fazer aqui, microfone da claro. Lourdes está ligado, Espera que eu já vou tá? mutar aqui. Estou escutando, tá bom, muito obrigado. Bom dia a todas, então. Quero agradecer primeiramente a Thaís pelo convite de eu poder compartilhar com você a minha experiência ao longo de minha vida e agora como eu estou, né? Porque eu sempre busquei, né, na parte pessoal para o combate à obesidade, que na minha família também tem, e na minha família do meu esposo também tem. Então, eu busco desde os meus 15 anos e sempre engordava, sempre tinha tentativa e sempre engordava. Então, já recorria a remédios, fazia atividade física, mas deixava, abandonava. A academia, fiz, sabe, Pense Leve, não sei se você já ouviu falar, a gente subia escada, descia, e eu emagrecia 20, depois engordava tudo de novo e um pouco mais, né? Então, já casada com meu esposo, eu tinha já 25 anos. E por sermos obesos, foi diagnosticado que a gente não podíamos ter filhos. É outro complicativo da obesidade, né? Então, o milagre aconteceu, consegui engravidar e já estava já com 33 anos. Estava em um estado grave também, porque eu cheguei, já estava já com 130 quilos. Mesmo assim, com o tratamento, a gestação, eu consegui chegar a 133 para o Jossan nascer. Aí eu já estava grávida dele, cuidei bastante, né? Mas nada de exercício físico. E quando ele tinha 3 anos, eu decidi fazer a bariátrica. Fiz a bariátrica, emagreci todo o processo, eu levei quase 8 meses para emagrecer, e eu emagreci 50 quilos. Então, cheguei ao peso ideal, né? Então, mesmo assim, sem atividade física. Eu venho desde então buscando a tal qualidade de vida. Só aqui em Lages, quando eu encontrei uma atividade que eu gostei, que me adaptei, foi a funcional. Então, na funcional, eu encontrei uma cliente que fazia exercício junto comigo. Ela me passou o telefone do SESI, do Clube de Corrida SESI, né? Que agora até então eu estou. Então, faltava mais uma coisa, né? Sempre falta alguma coisa que tem que estar junto, que é a alimentação. Então, eu busquei o nutricionista, fui fazendo. Então, em setembro de 2023, eu estava com 115 correndo e fazendo a nutrição, né? A parte com o nutricionista, né? Comendo ovo e verduras e buscando sempre me esforçar. Final de semana sempre dava aquela escorregadinha e tal. Mas eu cheguei a emagrecer mais ou menos, né? Daquele 115 que eu estava, eu cheguei a emagrecer nesse período mais ou menos uns 17 quilos, não, 17 quilos, junto com a funcional tal, e depois eu entrei na corrida. E quando eu cheguei aqui, na Ilha, eu estava já com 35 a mais, né? Então, com 115 quilos, eu estava fazendo a funcional, comecei a emagrecer, 5 quilos e engordava de novo. E quando eu encontrei a corrida, foi na corrida que eu consegui encaixar a parte da funcional com a nutrição e a corrida. Então, eu emagreci 17 quilos. Hoje, me encontro com 98. Mas
eu comecei a enjoar da parte da comida, de fazer a comida, porque eu gosto de fazer comida. E eu vejo assim que a gente eu pensei assim, eu precisava de um up na alimentação. Eu precisava ser mais focada e disciplinada. E eu encontrei a Thaís, né? Eu já utilizei o Herbalife, sabe? Já usei assim várias vezes o Herbalife, mas eu nunca fiz um- uma sequência como está acontecendo agora. Eu nunca mantive, sempre abandonava. Mas a corrida eu não estou abandonando, isso que era bom. Então, eu disse assim, eu vou ter que dar o AMP, porque eu sei que eu estou pecando nos fins de semana, eu sei que eu estou precisando mais de me levar assim, para eu poder ser mais leve e correr mais, e como eu estou gostando essa atividade física, eu tenho que colocar objetivos, não só os objetivos financeiros e tal, mas sim o objetivo da corrida. E foi aonde aconteceu de eu correr ali na São Silvestre. O que que aconteceu? Em 2022, a minha mãe ainda estava viva, a minha sogra estava viva, e eu disse para elas que eu ia correr. E elas começaram a rir por causa do meu tamanho. E aquilo ali me intrigou. Eu vou correr, vou começar a correr. E lá, claro, eu estava indo na funcional todos os dias, eu comentava, né? Eu corria ali numa cama elástica, e aí, por causa do peso, eu não podia também correr no piso, né? A fisioterapeuta pedia, né? E aí, o que que aconteceu? É, eu encontrei com essa mulher, e essa mulher me deu esse telefone, e eu comecei a ir e comecei a gostar. O que que acontece? A gente acha que vai correr já, né? Mas o treinamento é o quê? É corrida, começar com corrida e caminhada. 100 metros e mais uma caminhada. 100 metros correndo, mais uma caminhada. Quando eu vi, sempre tem um anjo com a gente. A menina que estava correndo comigo, conversando comigo, quando eu vi, já tinha corrido 4 quilômetros, não senti nada. Sozinho eu senti dor, sentia dor no coração, parecia que eu queria desistir. Mas quando eu vi, eu já estava correndo e caminhando, e depois eu comecei a correr direto, e aí eu sentia bem melhor, fui me sentindo melhor, foi aumentando uma força muito grande, assim, Samara, é só contigo. Porque ela falava assim, ó, disputa aqui, não tem. Cada um tem o seu pace, né? Cada um tem o seu tempo, e aí eu vejo o quanto é importante a tal da egrégora que a Thaís fala, que lá todo mundo ajuda o outro. Quando um está desistindo, um vai lá e puxa. Na corrida, quantas corridas que eu já participei, né? E foi fantástico, deu também muitas pessoas querendo desistir. A gente disse: não, vamos, tu vais conseguir, vamos, tu vai conseguir. E eu fui junto com ela, a gente correu e a pessoa agradeceu e a gente se sentiu assim: meu, que legal, é um êxtase, assim, ó, de, de realmente eu encontrei o esporte que eu mais gosto. E que eu achava que nunca ia encontrar e gostar de alguma atividade física, né? Então, eu agradeço mesmo, assim, a todas as pessoas que estão na minha vida agora com vocês, né? Junto com a Thaís, a Edna, a Daiane, eles estão aqui nos apoiando, todo mundo juntos nesses 90 dias, né? Para a gente chegar na nossa tal transformação. Tal transformação do quê, né? De, de perceber que a gente tem capacidade para tudo nessa vida. E essa capacidade começa na gente. E eu sei que quando chegar lá, a gente vai ter se conhecido melhor, nós mesmos e a todos. Né? Então, eu vou fazer de tudo para a gente estar nas atividades com vocês, para a gente poder estar junto ali, trocando ideia, compartilhando né, nessa disputa com você mesmo, né? Não é os R$ 1.000, é a disputa com você mesmo. E assim a gente vai ganhando, como é que eu posso dizer, uma vida longínqua, né? Uma vida com bastante amigos, uma vida com mais paz de espírito
e dizer assim: eu consegui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ó, são 10h15, ó, acho que eu segui Nossa, tá o tempo, né? maravilhoso, Samari. Eu Aham. queria Quer te... fazer alguma pergunta a vocês? Estou à disposição. Pessoal, aproveitem fazer pergunta para a Samari. No mundo digital, eu estava falando para ela, a gente chama esse processo de efeito paralelo. Por que efeito paralelo? Porque quando a gente muda uma coisa, tudo muda. E já é provado que a pessoa que ela coloca junto com o teu processo, atividade física, ela consegue aumentar em todas as outras áreas. Então, assim, a prova está ali, a Samari. Mas imagina É, uma pessoa poderia ter todas as desculpas do mundo nessa Samari, porque você estava com 100 quilos. isso, sim, isso, Então, a gente tem que parar de usar as nossas desculpas como motivo para evolução. E esse efeito paralelo é o que vai motivar a gente, vai nos impulsionar para a gente conseguir os nossos objetivos. Então, agora eu vou parar de falar e abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente encerra. Ô, Samari, conta um pouquinho da Cia Silvestre, como foi esse Silvestre? Ah, isso, a São Silvestre, meu Deus do céu, eu até agora tô falando disso, a gente vê assim o quanto a gente tenta se programar e tá lá, né, trabalhar a calma, a tranquilidade com isso e, e assim, cada um lá que estava, os 37 mil pessoas, estavam também com o objetivo de chegar lá, né? E eu também, né? É, eu fiquei 4 dias lá em São Paulo e, graças a Deus, toda a parte de financeira a gente conseguiu colocar. Tudo isso estava preparado porque da força de vontade que eu tinha de estar lá para a mãe e para minha sogra, né? Que já estão no mundo espiritual e eu que agradecer muito a elas naquele momento, né? A São Silvestre, eles tinham um tempo limite de 3 horas e eu consegui concluir as 3 horas. E isso, para mim, é ótimo, né? Então, agora todo mundo do clube de corrida querem correr também, junto. Estão se programando, vão tentar, né? Querem ir de roupa fantasiado, porque muitos vão, né? E assim, eu estou achando assim, incrível como a gente inspira as outras pessoas. E é por causa disso que a gente fica. Porque as pessoas, a gente vai pegando responsabilidade, ó, tu conseguiu, tu tens que ir adiante, não pode parar, né? Então a experiência foi fantástica, depois comemoramos à noite, todo mundo achava assim, a minha irmã e meu marido assim, será que vocês vão aguentar a noite? Porque a gente correu 7 horas da manhã, um sol, um calor em São Paulo, e a gente conseguiu à tarde descansar, e à noite a gente estava mais inteiro do que eles. Porque aquele coisa, assim, eu consegui, né? Eu consegui. Foi fantástico, gente. Foi, olha, coisa de cinema para mim. Obrigado, Edna. Obrigado pela a pergunta, né? Então, eu vejo assim, né? Eu procuro perceber que às vezes a gente não vai muito a fundo de estudar, entender a respeito sobre o nosso corpo, né? Uma máquina extraordinária, né? Mas eu vejo que a Herbalife, né? Porque a minha mãe usou 5 anos. A Herbalife, eu vi o grande a transformação que ela teve também. E ela vivia com aquele copo para lá e para cá, era açúcar, era chá, era o shake, enfim. Mas eu vi que ela tinha autonomia e liberdade, resiliência e determinação, sonhos e meta, comunidade e apoio mútuo. É aqui que também tem. A Herbalife tem isso, e eu vejo que tem muitas outras pessoas que utilizam, eu sinto isso nelas, né? Então eu quero ser uma dessas também, E é. Olha só, tem né? uma pergunta da Tina, Samari. Como você Hum. aprendeu a controlar a respiração quando tu começou a correr? E ela também colocou a questão que o irmão dela também queria fazer a São Silvestre, mas infelizmente ele partiu sem cumprir esse sonho. Então, esse Hum. efeito paralelo, uma palhinha, é justamente para a gente não partir sem cumprir os nossos sonhos, vai nos apoiar nisso também. Então, a pergunta É. dela é como você aprendeu a controlar a respiração no início?
No início, é dica da nossa profissional, né? A nossa educadora física, ela sempre do meu lado, ela disse, Samari, segura um pouco e depois solta. Segura um pouco e depois solta. Qualquer momento, se você cansar, diminui a passada. Caminha, não tem problema se não vai dar. E aí o meu primeiro desafio foi na Corrida do Bem, em setembro, lá no Shopping Garden, que hoje não é mais Garden, né? Agora é Shopping Lages. Todos do grupo achavam que eu não ia correr, porque como ela já aceitou, fez inscrição, né? E eu fui e ela me deu essas dicas. E realmente, você controla o teu corpo, a cadência, respira. Se está sentindo o coração acelerado, diminui. Você que controla tudo. E aí, às vezes, a gente acha, ai, vai dar um isso, vai dar isso, aquilo. Eu me sentia isso, né? Não, eu vou mais um pouco. Não estou sentindo nada. Daqui a pouco a gente via, passei e fiz os 5 quilômetros. E aí a minha filha assim, mãe, tu fez menos tempo no teu treino. Aí que eu, nossa, que legal, né? Então eu tô postando, eu posto todas as vezes que eu posso no grupo da família, porque nós lá temos cunhadas, é, pessoas obesas, né? Tem uma amiga lá da minha sobrinha que também é obesa, é chefe de cozinha. Eu sei que não é fácil, onde ela está no shopping lá do Continente, né? Em Florianópolis, é lotado. E é uma pessoa, assim, extraordinariamente dedicada, mas, infelizmente, a gente não utiliza um tempo também para a gente exercitar. E se a gente começar a fazer, a gente vai acostumando. Eu disse assim, meu Deus, por que que eu tinha essa mentalidade que trabalhar, não, trabalhar e fazer exercício, atividade física e controlar a alimentação não dá? É a nossa mente que restringe tudo. É a mente que mente, é assim que a Thaís fala. Né? Ela mente para nós, querendo que a gente não, a gente é o nosso próprio doutor, dando lá diagnóstico, mas não somos. Na verdade, a gente vai botando empecilho, vai procrastinando. Isso tudo que eu estou falando é eu, tá? Eu vinha fazendo isso e vou, e ainda faço, tá? Eu me pego fazendo e às vezes a gente tem que controlar e depois bota lá um recadinho da Thaís, olha, é assim, assim. Eu digo, pô, vamos lá, vamos seguir, né? Isso é muito importante para nós, juntos estarmos nesse desafio. Não é só de 7 ou 21 dias, é de 90 dias para a gente realmente chegar naquela sensação assim, ó, eu consegui, eu estou feliz comigo, parabéns. Obrigado, obrigado. Beatriz. Gente, ó, alguém tem mais alguma pergunta? Até a Tina fez dois comentários aqui, que é importante, achei interessante eu colocar. Uhum. Que a grande Gente, ó, recomendação é fazer uma atividade com acompanhamento, realmente. Então, a gente sempre isso. tenta, procura, né? Não tenta, a gente procura estar com quem entende. E também Uhum. os obstáculos que transformam, né? Que a gente se transforma em desculpa, mas diz que obstáculo é aquilo que a gente enxerga quando tira os olhos dos nossos objetivos. Quem não tira os Aham. olhos dos objetivos, os obstáculos ficam pequenininhos, porque a gente pula por cima. Isso. Agora, quem só olha para o obstáculo é porque está tirando os olhos dos objetivos. Então, por isso que o porquê, até a tarefa do dia vai ser sobre isso hoje, o teu porquê é muito importante. Quer saber o porquê tu quer chegar daqui 90 dias? Como que tu Uhum. quer chegar? Como que você vai aproveitar toda essa sabedoria, todo esse conhecimento da Samari? Quantas desculpas ela podia usar, mas não usou? Para poder trazer esse efeito paralelo para a vida dela e transformar a vida dela e transformar a vida de outras pessoas, porque ela está sendo assim um exemplo que move, porque as pessoas conversam com ela e começam a fazer. E eu estou sendo um, por exemplo. Então, nós, é uma via de mão dupla. Eu estou incentivando ela de um lado, ela me incentivando muito de outro. E é assim que essa egrégora funciona. Se Uhum. ninguém mais tiver alguma pergunta, porque a gente deu o nosso tempo, né? Então a gente encerra. Mari, Eu oi. tenho, eu levantei a mão aqui, gente. Ah, Ah, eu vi, desculpa, desculpa. Eu eu não vi. deixa eu dar. Eu não vi dar, desculpa.
Eu só ia pedir, tem alguma dica especial para fortalecer o joelho? Porque eu não consigo correr muito por causa do joelho, que eu tenho pé chato, né? Então acho que é uma questão de resolver isso primeiro para ir fazer muita caminhada ou corrida. Deve ter alguma coisa, mas como que foi para ti? Não impactou no joelho ou nas articulações fazer isso tudo? Eu vou te dizer uma coisa. Eu comecei a fazer a corrida de início, eu já estava com fascite plantar. Já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar, né? E essa fascite plantar, ela dói, gente. É bem no meio do pé ali, entre os dedos, indo descendo um pouco. E o que que eles me diziam? Continue e bota gelo. Continue e bota gelo. Fique 15 dias, 15 minutos, não passe disso. Isso era educadora física, orientada também com fisioterapeuta, orientada também com médicos e tudo isso, porque o grupo ajudou no quê? Que alguns apresentavam isso e foram fazendo e foi adiantando realmente. E aí eu comecei a fazer, já diminuí 5 quilos naqueles 15 dias, e aí eu já não sentia mais dor. Tá. Daí, depois passou um pouco para o joelho, assim, porque eu aumentei a quilometragem. Aí ela disse: você vai continuar fazendo exercícios de mobilidade. Então, você pode correr, tá, Daiane, e fazer exercícios de mobilidade. E ela me mandava pelo Instagram, ela me mandava todos os filmezinhos para eu fazer, e eu comecei a fazer. Comprei o tapete de yoga, tá? Tudo a gente tem que ir adquirindo. É tênis, o tênis tem que ser o tamanho maior do que teu pé, um número a mais, tá? E fui ajeitando, porque me doía o pé, depois ela disse, é o tênis que tem que comprar assim. E assim foi indo, né? E chegou no momento da lombar, que todo corredor também, quando começa a atividade de 5, depois para 10 quilômetros, depois para 15, a lombar começa a pesar porque a gente corre estranho. Ó. A gente às vezes não se vê a nossa postura, mas ela vai ajeitando depois, conforme você vai fazendo mobilidade funcional, musculação, né? Então, como é que tu faz, Samara? Como é que tu corre nesse clube? Segundo, eu vou na academia, ela manda uns treininhos só de mobilidade para lombar, para o joelho, para o tornozelo, tudo ela faz específico para quem está correndo. Na terça, a gente corre 6h30. Em algum lugar, ela marca na rua. Na quarta, eu vou para academia também, eu faço. Na quinta também. Aí a gente corre de novo. Na sexta a gente faz esse treinamento. Mas o que que acontece? Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho também tempo disponível, né? Faz em casa, né? Então, muitos ali não podem, são empresários, outros não são funcionários, têm horário para chegar, mas ele tem uns que querem, que estão vendo a evolução, eles fazem também. Então, a dor, na verdade, tudo que eu estou percebendo é a parte física que a gente tem que trabalhar, não é tanto o remédio. Se é uma luxação, alguma coisa, tudo bem, mas se não, é sempre cuidar, olhar o chão para não cair. Eu cuidei muito disso, né? Por eu ser ainda vantajosa, ainda obesa, eu tenho que cuidar. E eu sempre cuidei. Ela sempre falou, Samari, cuidado com as pedrinhas, né? Com areia, vai mais no asfalto, se não consegue, coloca a camiseta bem estampada se vai correr à noite. Tudo isso eles vão dando dicas. Mas o joelho é a mobilidade que você tem que trabalhar e continuar correndo, que aí ele vai melhorar. Parece que não, né? Mas vai melhorar. Eu tô na bicicleta, até me deu vontade de fazer aqui. Só que eu Ah, sim. vou fazer muito por conta do joelho. Então, Ah, tá. peguei a câmera aqui, como é que não? Aqui. Aham. Aqui, Sim. ó. Aham. Ótimo, ótimo. Tem que exercitar. Mas O que eu acho legal também da Herbalife é isso.
todo dia, mas fazer um exercício de caminhada. Não é necessário uma coisa assim, tem que ser corrida, tem que ser uma coisa mais forte, tem que ser academia, tem que ser natação, enfim. Isso que eu achei legal, é a gente juntar o útil ao agradável, né? Até a Thaís deixou o carro dela lá no local que ela ia à noite para uma palestra, e porque ela já fez para ir caminhar, para poder forçar a caminhar. E isso é qualidade de vida, né? Respondi? Sim, com certeza. Então, obrigado, então. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Nós temos 5 minutos só e o Zoom. É, Mari, Ah, aproveita que é? nós só temos 5 minutos, do que o meu Zoom ele não, ele só dura 40 minutos, tá? Então, Mari, Aham. pode fazer a tua pergunta. Bom dia a todos. Desculpa o atraso para mim entrar, mas deu uns probleminha aqui, eu tive que resolver. Mas assim, o meu sonho é correr e eu queria saber Oh! como esse é meu sonho, correr. Uhum. E e eu queria saber o que que eu faço primeiramente para mim poder começar. Assim, o que que eu preciso de primeira mão. De primeira mão. Eu penso assim, você começa a caminhar. Sempre a dica é caminhar. Aí você vai colocando metas. Eu vou ficar uma semana caminhando, mas vai chegar na metade da semana eu vou começar a caminhar mais rápido. E aí na outra eu vou começar a correr 100 metros e caminhar. Depois 100 metros, caminhar. Depois correndo 100 metros e caminhar. Aí você vai colocando, sabe? Você vai agregando isso a cada semana. Pode estabelecer meta, ou tu estabelece meta de um mês, porque você adquirindo, né, utilizando os produtos da Herbalife, naturalmente a eliminação vai ser normal e também você vai estar emagrecendo saudável. Sim, e em questão de roupas e calçados, assim, o que que a senhora aconselharia? É. Você mora onde? Qual é a cidade? Ah, eu é um caso particular, assim, eu moro em Lages, mas também em Porto Alegre. Então, e eu Tudo vivo bem. na estrada, então eu tenho que me adaptar Hum, conforme então, a minha situação, assim, mas eu sempre dou meu jeito. A todas Thaís as me conhece, cidades. sabe como, Aham, todas as cidades são frias, né? Se você sim, não se sentir frio, porque o que que eles dizem que o corredor é bom, para o corredor é bom? Roupas leves, então é bermuda e camiseta, aquelas que já que é frio, aquelas térmicas, sabe? sim, E sempre uma água para hidratar, né? E uma bermuda com bolso ou uma leg com bolso, uma leg bem levezinha, porque depois quando a sim, gente correr já não vai dar tanto frio, né? Mas tu sim, tem que cuidar do frio também. Mas se você achar que tem que ir toda, né, com bastante roupa, vá também. Isso não vai de te impedir. Mas o correto, o bom seria, né? Seria roupas leves, tá bom? e tênis, O qualquer tênis, um tipo de número, tênis, não tem um tipo específico, mas você pode ir na loja e pedir. Eu compro da Nike, não, é Nike, não, Olímpicos do Corre, o nome. tá, É um valor bem acessível, tá? E você sempre compra um número maior do que o teu pé, tá tá, ok. bom? Tá bom, muito obrigada. Tá bom, querida. Gente, nós vamos ter que encerrar porque temos 2 minutos. Então, eu quero realmente Uhum, agradecer a Samari, eu porque, também agradeço. ou seja, claro que eu criei expectativa, mas superou as expectativas esse encontro. Foi Muito obrigado. maravilhoso, assim, estou emocionada mesmo. Muito obrigada, muito obrigada e muito obrigada. E principalmente muito obrigada também a vocês que estão aqui presentes e as pessoas que vão assistir depois. Então, eu tenho Uhum, certeza que assim como você me inspira, essa Maria, ela é minha mentora em algumas partes também, inspirou muita gente aqui. Tina, realmente você é a muito Mari, obrigado. ou seja, as garotas viajantes aqui, Gratidão, Tina. né? Eu sei a correria de vocês também para poder estarem aqui, da Dai também. Uhum, E eu vou dar uma dica depois lá no grupo, no áudio, sobre a questão ali que a Samari falou também, sobre a questão das raízes plantárias. Mas isso eu vou deixar depois isso. lá para o grupo. Beijo Tá para bom. vocês e até! Até. Muito obrigado, queridas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela atenção. Vamos em frente. Vamos juntas. Vamos lá. Muito obrigado.